Oi, gente, boa tarde. É muito bom estar com vocês aqui. Começando mais um programa Manual do Proprietário, que esse ano vai se juntar ao Manual do Proprietário um outro manual, né, que nós vamos começar a falar com vocês um pouquinho a respeito no dia de hoje, que vai ser muito interessante. Vocês bem conhecem o nosso trabalho. Não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. E nós trocamos experiências aqui há mais de 10 anos, mostrando quais são essas causas negligenciadas pela nossa medicina convencional. Por isso, nós não conseguimos a cura das doenças, simplesmente o controle, pelo menos das doenças crônico-degenerativas. Vocês não escutam falar que o diabético ficou curado, que o hipertenso ficou com a pressão normal, depois de um certo tempo de tratamento. Não, ele vai consumir os remédios ao longo da vida para se manter controlado e vai acabar morrendo das complicações dessas doenças de base. Então, o grande fundamento, o grande lema do nosso projeto é aprender a cuidar desses fatores que geram as alterações que permitem ao nosso organismo que a doença se instale, se manifeste e evolua. E eu acho que não pode ter um trabalho mais importante, mais digno do que esse, principalmente levando em consideração o quanto vem aumentando a incidência dessas doenças crônico-degenerativas e o quanto mais precocemente elas têm aparecido. Eu tenho uma notícia para vocês aqui, estarrecedora, né? Hoje foi divulgado que a indústria farmacêutica vendeu no ano de 2018, em relação ao ano de 2017, 6,% a mais teve o volume de vendas de medicamentos. Veja, isso aí é mais do que o que o nosso país cresceu 5 vezes, isso aí é mais do que vários países do mundo cresceram, e ela teve um aumento de 6,5% no volume de venda de medicamentos, sendo que teve um aumento também na arrecadação por esse aumento de vendas de 10% no total de receita, né? 10% no total de receita. E aí eu pergunto para vocês, mas o porquê disso acontecer? Né? E aí me vem à cabeça uma série de indagações para a gente estar comentando um pouquinho aqui. Por quê? Por causa das propagandas das drogas em rádio, TV, aquilo que você escuta toda hora. Tá com dor de cabeça? Toma Neosaldina e lá, 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 lá. E se os sintomas não desaparecerem, procure seu médico bem rápido. E assim vai, é propaganda de tudo que é remédio, é analgésico, é anti-inflamatório, é remédio para garganta, é remédio para pele, é remédio para micose, é remédio, 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 no rádio e na TV o tempo inteiro. Então, isso é uma das coisas. A outra coisa é a automedicação. As pessoas costumam ter em casa uma caixa de remédios, né? Às vezes, muitas vezes vencidos, e mesmo assim trocar informação com amigos, com vizinhos. Ah, você está assim? Toma tal coisa. Vai na farmácia e compra tal coisa, que é excelente, tira com a mão. Então, essa propaganda entre relacionamentos influencia muito isso. Os falsos estudos realizados pela indústria dizendo que essas novas drogas são excelentes para a saúde. Sim, falsos inclusive, eu coloco vários e vários documentários no novo livro que vocês vão ter, que eu vou conversar daqui a pouquinho, mostrando tudo isso que eu estou falando para vocês, porque o interesse da realização dos estudos é mostrar só os que tiveram algum êxito, porque não estão preocupados com quanto vai te ajudar na saúde, estão preocupados realmente com os investidores da indústria, quanto vai se vender dessas drogas, né? Ou teria relação esse aumento da venda de remédios com a ineficiência da nossa medicina preventiva e mesmo da nossa medicina como um todo, né? Afinal, a medicina deveria ser para curar. E se tivessem curando, as pessoas não estariam necessitando de remédios, não estariam comprando mais remédio. Então, essa é uma grande prova
que a medicina não está curando. Vamos fazer um parênteses aqui, né? A medicina não está curando, a medicina não está funcionando, as doenças crônicas só estão aumentando. Pra vocês terem uma ideia, hoje as doenças número 1 de causa mortes no mundo são as doenças cardiovasculares, infarto e AVC, que já está previsto ser superado pelo câncer até 2030, ou seja, então 2030 nós não vamos ter mais o infarto e o AVC como campeões, eles vão perder. O câncer vai estar em primeiro lugar. Então, mais uma prova do que a nossa medicina preventiva não está funcionando. E é por isso que nós precisamos de uma medicina funcional, integrativa, preventiva, que una o melhor de todas as ciências. Nós precisamos acabar com esse ego forte do homeopata falar que só a homeopatia funciona, que o alopata dizer que só as drogas da farmácia funcionam, e que o ortomolecular falar que só a suplementação dele funciona. Não, tudo tem seu lugar e tem sua hora, com bom senso, com propósito e no intuito do quê? De curar. Afinal, é esse o juramento, né? Não pensar em lucros. Hoje, se a gente pudesse juntar essa verdadeira medicina integrativa funcional, que ensina as pessoas a se nutrir, a se hidratar, a se oxigenar, a deixar os nutrientes em proporção, a modular os hormônios, juntasse essa medicina real, né, que não usa drogas e que previne as doenças, junto com a nossa medicina, sim, convencional, mas aquela medicina maravilhosa, aquela medicina que salva vidas, aquela medicina que você tem um apendicite e você vai morrer porque vai ter uma peritonite, uma septicemia, como se morria algumas décadas atrás nos campos, porque a gente não tinha centros cirúrgicos, a gente não tinha um cirurgião para poder fazer o diagnóstico, abrir aquele abdômen, que chama laparotomia, e retirar aquela apêndice necrosada, lavar aquela cavidade e salvar essa vida, como também um paciente infartado que sofre um procedimento percutâneo através da pele, um catéter, e se chega à obstrução ou à pseudo-semi-obstrução do vaso da coronária, se insufla o balão, dilata aquela coronária, né? Ela volta a ter fluxo sanguíneo, levando sangue, oxigênio e nutriente para aquele músculo cardíaco, e depois no local se libera uma hortezinha chamada stent, como se fosse uma molinha para manter aquilo aberto, e a pessoa está viva. Quantas não teriam morrido? E assim, várias outras cirurgias, várias outras técnicas de implosão de cálculos urinários que poderiam obstruir o fluxo urinário, levar a hidronefrose, perda da função renal. Então, tem o lado intervencionista da medicina, que é maravilhoso. Esse lado precisa continuar. E se a gente juntar esse lado maravilhoso com essa medicina realmente integrativa, funcional, que une o melhor de tudo dentro da clínica, que une a medicina biomolecular, que une a nutrigenômica, que une a fitoterapia, que une a bioquímica médica, que une a quiropraxia, que une a terapia crânio-sacral, a homeopatia, a naturopatia, o melhor de cada, porque cada um funciona muito bem em alguns aspectos. Por exemplo, a homeopatia funciona muito bem para crianças com problemas atópicos ou de alergia. Funciona muito bem para realmente curar essas crianças, né? E não simplesmente o que a gente tem visto na medicina convencional, que é cortar os casos de alergia, bloqueando o sistema imunológico com corticoide e mais nada. Então, qual é a causa disso tudo? Essas causas não são cuidadas. Então, por isso, também, eu fiz questão de criar esse novo livro para vocês. Ele está todo pronto. Garanto para vocês que essas 2 semanazinhas de recesso, ou um pouco mais de dias, eu fiquei sentado o dia inteiro, muitas vezes com um shorts, um chinelo, na mesa, para poder revisar inteiro esse livro que eu venho preparando para vocês há 3 anos, para colocar os capítulos em ordem, para acrescentar novos trabalhos, para tirar alguns que eu já considerava um pouco defasado, que eu já havia escrito há 3 anos, pôr ideias novas, revisar toda a parte, a primeira revisão pelo menos, de português,
pôr tudo isso em ordem e eu estou com ele todinho pronto, com o arquivo, e eu já comecei a procurar editora. Então, eu gostaria que vocês começassem a seguir as redes sociais, porque eu quero informar para vocês com bastante antecedência do lançamento que vai ter aqui na Grande São Paulo, com o lançamento que vai ter para o pessoal que é da região metropolitana de Campinas também, para não terem que vir até aqui. Porque qual é a ideia? A ideia é vocês estarem participando de um grande movimento de conscientização. E essa conscientização vai permitir que muitas pessoas tenham acesso ao conteúdo desse livro e que vai estar de uma forma muito prática ensinando como utilizar todas essas técnicas aqui e vai ser realmente um marco, como foi o livro Manual do Proprietário em 2010. Esse tende a superar inúmeras vezes, até porque juntando o conhecimento desse com o do primeiro, vocês vão estar com um leque muito amplo de possibilidades para estar atuando na medicina preventiva e também no tratamento das doenças já estabelecidas. Então, as redes sociais, eu queria que vocês anotassem, o Instagram e YouTube, vocês vão encontrar lá com o nome Dr. Edmond Saab. Então, no Instagram e no YouTube, Dr. Edmond Saab. E no Facebook e no Twitter, vocês vão encontrar com o nome Manual do Proprietário. Então, Facebook e Twitter, Manual do Proprietário. Instagram e YouTube, Dr. Edmond Saab. Tá? E aí eu vou dizendo para vocês, quando já tiver definido com a editora, quando já tiver provável data de lançamento, com bastante antecedência para todo mundo se programar. E aí eu gostaria de pedir um favor para todos, e não é pela venda de livros, talvez nem tenha para todo mundo, é só para que eles tenham conhecimento de que tudo isso existe, que possam passar a aplicar, que criem esse movimento em prol da saúde verdadeira, da saúde preventiva. Então, cada um, quando receber essas notícias, passem para todos os seus contatos e peça para que cada contato repasse também para todos os contatos, que assim nós vamos fazer uma bola de neve e isso vai atrair entrevistas e nós vamos estar podendo falar em grandes redes, como aconteceu na primeira vez. E muita gente vai ter acesso a isso e vai chegar a hora, inclusive, que eu vou ter que abrir isso, né? Abrir esse arquivo para quem quiser na internet poder ver, porque vai ter gente de tudo que é canto desse país e de fora do país, como foi com o Manual do Proprietário. E qual é a nossa grande missão, nosso grande propósito, meu e de vocês que me acompanham há tantos anos aí, há mais de 10 anos, é realmente levar isso em frente, porque a gente tem certeza que isso é qualidade de vida. Isso é a verdadeira saúde, isso é medicina preventiva. Eu vou antecipar para vocês alguns capítulos do livro. Então, eu coloquei assim, parte 1, introdução. Aí eu coloco um pouco da minha história, mostrando para vocês, desde a época lá de trás, 35 anos atrás, da época de emergência médica, de terapia intensiva, onde eu voava nos aviões UTI para buscar pacientes infartados, trazer para São Paulo, e isso era 3 noites por semana. E mais uma série de coisas, a clínica de cardiologia, depois a história da nutrologia, da ortomolecular e um monte de coisa. Aí tem um outro capítulo que eu faço uma carta aberta, e essa carta aberta é aos meus colegas médicos, e é uma carta com muito carinho, lembrando deles, lembrando a eles do nosso juramento, lembrando a eles como é que foi a nossa época de cursinho, de vestibular, para passar numa faculdade de medicina. E depois, como é que foi o primeiro ano da faculdade, um ano inteiro com um cadáver numa sala, estudando dia e noite antes de prova, né? Um outro ano com o olho em cima de um microscópio, vendo lâminas, a partir do terceiro ano, já perdendo o direito de dormir, porque tinham, além das aulas o dia inteiro, plantões à noite no hospital, plantão de ortopedia, plantão de ginecologia, e assim foi. Aí chegou o sexto ano, uma festa, uma alegria, formatura e um juramento. Muito bem. E o juramento era com quem? O juramento era em prol da saúde, era para cuidar do paciente, para diminuir, em última instância, o sofrimento humano quando não se pudesse curar de vez.
né? Mas aí uma nova luta para se conseguir uma residência, passar numa residência talvez mais difícil do que entrar na faculdade de medicina, depois cursar essa residência e depois se tornam eles todos grandes super especialistas e todos muito importantes. Só que nós estamos perdendo a guerra para a doença. E eu não acredito que tenha ninguém mais comprometido e com mais méritos para estar nessa frente de batalha contra a doença do que nós, médicos. Então é isso que eu falo nessa carta aberta, que se eles já são super especialistas, um é oftalmologista que só cuida de retina, o outro ele é um cardiologista que só cuida de válvula, o outro só cuida de coronária, o outro é o dermatologista que só faz estética, enfim, não importa, todos são necessários. Mas então, se não podem estudar essa medicina integrativa funcional por falta de tempo, por falta de condições, seja lá por que motivo for, ou porque não querem, ou porque não acreditem, então esse capítulo está lá para mostrar que realmente funciona. E que pelo menos uma cartilha ensinando as coisas básicas, qualquer médico de qualquer especialidade deveria estar entregando a todos os pacientes que passassem por ele. Essa seria a grande forma. Falo também que meu sonho seria poder enviar uma cópia de cada manual desse livro novo para todos os estudantes de medicina desse país, para todos os meus colegas médicos desse país. Então, essa parte aí está na introdução. Depois eu falo um pouco de preconceito quanto a essa medicina integrativa funcional e o quanto esse preconceito prejudica. Depois, ao que chamamos de verdadeira medicina preventiva? Será que a gente faz medicina preventiva? Ou a gente espera a doença aparecer para diagnosticar precocemente e já começar a tratar? Conseguir novos clientes o mais cedo possível para a indústria farmacêutica, mas nós não impedimos a doença aparecer. Esse capítulo está muito interessante. Depois eu comento com vocês um capítulo da década do envelhecimento saudável, e seria entre 2020 e 2030. O que deveria ser de fato feito para que todos tivessem um envelhecimento, uma senilidade saudável, autônoma. Aí a gente parte para a parte 2 do livro, que é essa parte a gente chama de abastecendo. Ele começa com um capítulo chamado Água, Dois Oceanos, e eu mostro dois oceanos porque a água que está dentro da célula, que está fora da célula, o equilíbrio do organismo e a saúde depende dessa proporção e desse equilíbrio dessas duas águas. Como a gente pode fazer para conseguir isso? Qual é o melhor mecanismo? Qual é o melhor tipo de água para a gente utilizar? Né? Então, esse é um capítulo que está muito legal. E esse capítulo teve a participação de um engenheiro hidrogeologista da USP, com doutorado lá, que está fazendo pesquisa no Canadá e nos Estados Unidos, um rapaz novo, estudiosíssimo, meu paciente, ele e o pai, né? E com uma experiência muito grande. Esse capítulo ficou muito legal e vocês vão saber de fato qual é a melhor maneira de estar abastecendo esse equipamento com a melhor água. Depois tem um capítulo de oxigênio terapia. Eu falo de várias formas de oxigênio terapia, eu falo de ozônio, eu falo de oxigênio terapia de von Ardenne, que é você estar andando numa esteira e inalando oxigênio puro, com mais algumas técnicas. Falo da atividade física, como treinar, como oxigenar esse sistema. Aí tem o capítulo de nutrologia. Isso vai contra, e vocês já podem ver isso no YouTube, tem programas meus falando de nutrição avançada, nutrologia do futuro, que é uma dieta baseada em vegetais. O que não exclui a utilização de proteínas animais, mas vocês vão aprender a escolhê-las e comê-las em menos quantidade, né? E como prepará-las, e tem inúmeros estudos científicos. E um negócio muito interessante, gente, eu fiz questão de colocar vários estudos científicos, em vez de colocar na bibliografia no final do livro, no meio dos capítulos, e comentar com vocês, para quando chegar no fim do capítulo, do livro, eu sei que muitos vão fechar o livro e não vão lá procurar aonde o Edmond foi pesquisar esses estudos para escrever isso. Então, já resolvi colocar isso para vocês no meio dos capítulos, tá? E terminando essa parte de abastecendo, é como manter seu sistema digestivo em ótimo funcionamento. Aí eu falo de enzimas, eu falo de flora bacteriana, eu falo de ácido clorídrico, eu falo de permeabilidade intestinal e ensino vocês, de um jeito prático, como está fazendo isso tudo, inclusive muitas sugestões de fórmulas,
Tá? A parte 3 é limpando, aí eu falo de carga excessiva de ferro, eu falo de excesso de utilização de medicamentos no outro capítulo, e um outro capítulo eu falo de intox detox, o nome que eu dei. Como a gente se intoxica o dia inteiro e o que fazer para ir se desintoxicando o dia inteiro. E a gente parte para a parte 4, que é um ajuste fino da máquina que eu chamo, que tem a modulação hormonal sexual, hipotireoidismo subclínico, que aliás é um grande problema de saúde mundial hoje, a fadiga adrenal e o outro lado da moeda, que é o estresse adrenal, né? É o pouco funcionamento das glândulas suprarrenais e o excesso do funcionamento delas. Um capítulo chamado hormônio vitamina D, porque a vitamina D é um hormônio, e um quadro clínico muito interessante, falando para vocês assim, entendendo a medicina funcional integrativa. Aí eu descrevo um quadro clínico muito legal e fica muito fácil para cada um de vocês entenderem e passar a conversar com seus médicos nas suas visitas periódicas, seja o ginecologista, seja o urologista, seja o clínico geral, não importa, mas vocês vão saber exatamente, depois de lerem esse capítulo, o que vocês vão sugerir para o seu médico pedir nos seus exames e vão também aprender a interpretar e vão ver se estão caminhando para a questão da síndrome metabólica, obesidade, hipertensão, diabetes, AVC, infarto, câncer, e saber como tomar o caminho de marcha ré. Isso é muito importante, porque se a gente ficar só dependendo dessas campanhas de prevenção de diabetes, aonde num parque picam o seu dedo para ver uma gotinha de sangue e ver se já está diabético para te mandar para o médico, isso não vai resolver a vida de ninguém, nem vai fazer medicina preventiva, tá ok? E na parte 5, tem um capítulo que eu falo assim, autonomia, flexibilidade e mobilidade até o fim. Muito bem, se a gente vai viver mais tempo, nós temos que cuidar desse esqueleto para ele estar inteiro, para a gente não ter sarcopenia, que é perda de massa muscular, para a gente não ter artrose, para a gente não ter osteoporose, enfim. E o último capítulo, que é um capítulo de saúde emocional, eu coloquei o nome de Module Sua Mente e Siga em Frente. E esse capítulo tem uma surpresa muito legal para vocês, porque as últimas 3 páginas tem a participação desse anjo de luz, que é a Monja Coen, que ela escreveu uma coisa muito legal para vocês, que é Conhecer a Ti Mesmo. Muito legal, e acho que ficou muito boa essa obra. Então, não deixem de seguir o Instagram e YouTube, Dr. Edmond Saab, tá? Instagram e YouTube, Dr. Edmond Saab. E o Facebook e o Twitter tá com o nome de Manual do Proprietário, para eu poder avisar vocês com bastante antecedência. Outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui, que não conhecem ainda o projeto Manual do Proprietário, é que o nosso link para contato é o e-mail aqui da rádio, que é radiomundial@radiomundial.com.br. radiomundial@radiomundial.com.br. Então, enviem seus e-mails com sugestão de pauta, com dúvidas, que a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chahine, prepara todo esse conteúdo com muito carinho, me entrega e eu torno o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. Tá ok? Pessoal, não deixe de visitar também o site do simpsaude.com. simpsaude.com, Centro Integrado Medicina Preventiva.com, simpsaude.com, sem o BR. Ali vocês vão ter também mais dicas, tá ok? Então, mais uma vez, Instagram e YouTube, Dr. Edmond Saab, Facebook e Twitter, Manual do Proprietário. E mais aquela dica de sempre, aquele aparelhinho chamado Jimmy, que é um disco mineralizador, que é muito em conta, o custo-benefício é fantástico, que você vai colocar dentro do seu filtro e vai alcalinizar sua água, vai tornar sua água antioxidante e com maior poder de hidratação. É o melhor custo-benefício que eu conheço para melhorar a qualidade da sua água. Eu também vou estar colocando isso quando o livro sair, mas vocês não têm que esperar o livro sair. Então é aguadime.com.br, aguadime.com.br. Pessoal, o nosso papo é muito bom, o nosso tempo voa. Quero desejar um ano muito feliz para vocês todos. Muita força, muita saúde, muita paz, muita luz. Abração do Edmond. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau, gente.